Bom dia, queridos, bom dia! Vamos aprender um pouquinho mais, vamos lá hoje falar sobre sentimentos tóxicos e o que eles fazem conosco, né? Eu convido vocês a parar um pouquinho, refletir um pouquinho e pensar aí assim, quais sentimentos tóxicos eu tenho? A primeira coisa que vem dentro da gente é assim, eu não tenho nenhum. Eu sou muito bem resolvido. E quando a pessoa fala isso, meu irmão, sinta te dizer, você tá cheio de lixo dentro de você. Quando a pessoa fala assim, eu sou muito bem resolvido, eu não tenho questões nenhuma. Sua própria postura, sua própria fala já mostra que você tem muita coisa aí dentro que precisa sim tratar. Então, sentimentos tóxicos e da onde eles surgem? Perceba que todos os seus problemas emocionais, eles surgem a partir de um estado de não perdão. E um não perdão de quem? Não perdão de pessoas ou não perdão de você mesma. Nenhum problema emocional surge a partir do nada. Ele surge a partir do não perdão, de uma não resolução de uma questão. Você precisa compreender que se existe alguma coisa emocional dentro de você, você precisa compreender de onde vem essa raiz. E aí a gente fala assim, antigamente eu acreditava que crenças, tipo assim, quando você não tem o conhecimento do desenvolvimento humano, o que você pensa? Ah, eu sou assim, e todo mundo pensa assim. Eu cresci no meio da dificuldade, então, por exemplo, acho que todo mundo pensa como a mim em relação a dinheiro, que dinheiro, você precisa batalhar demais para conseguir dinheiro, e que dinheiro é sujo, e que dinheiro, só pessoas corruptas conseguem ter muito dinheiro. E aí, quando eu comecei a me desenvolver, né, a parte da inteligência emocional, eu percebi que isso era um paradigma na minha cabeça. E o que é um paradigma? É um conjunto de crenças. Por que não era uma crença só? Era a crença de dinheiro, por exemplo, dinheiro não era para mim, era uma crença. Dinheiro é difícil, era outra crença. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro dá em árvore, gente. É papel. Se você souber usar uma árvore, se você souber usar o que ela dá de melhor, pode se tornar dinheiro, sim, né? Pode. Você pode pegar uma árvore, pegar o fruto, vender fruto e ganhar muito dinheiro. Você só não sabe fazer. E o fato de você não saber fazer, você diz que não existe essa possibilidade. Isso é uma raiz, tá? Isso é uma raiz e a gente precisa tratar ela. Então, quando a gente percebe o que são sentimentos tóxicos, eles vêm de sentimentos não resolvidos. E como que a gente consegue perceber esses sentimentos? Quando você para e pensa assim, vai setorizando a sua vida. Poxa, na minha vida sentimental, como que é minha vida sentimental? Como que sou eu com o meu cônjuge? A gente se entende? Não, a gente não se entende. Por que a gente não se entende? E aí você vai analisar, porque geralmente quando a gente faz essa análise, a gente sempre puxa para o nosso lado, né? Lógico. E aí a gente vai, tá, é por causa disso. Beleza. A minha saúde. Por que a minha saúde não está com saúde? Por que eu não tenho saúde? O que eu tô fazendo? Beleza, setorizei ali. E, deixa eu pensar, qual outro setor? As minhas finanças, meu relacionamento com o filho, meu relacionamento no trabalho, vai setorizando as coisas. Quando você setoriza as coisas e você dá uma nota, você consegue ter uma métrica de como você está. E dali você consegue perceber como que tá os seus sentimentos, as suas emoções em relação a cada setor. Então, depois que você setorizar tudo isso e você perceber o quanto você está em cada área, você olha para você e fala assim, caraca, eu tô cheio de lixo, o que eu faço com isso? Mãos à obra, vamos lá? A palavra de Deus diz em Salmos 37:8, que diz assim, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. E isso é pura verdade. Se irritar, aquilo que eu falei ontem, se irritar, a gente
não tem como não se irritar, não tem como se machucar, não tem como se entristecer. O jogo da vida é isso, gente. Nós lidamos com pessoas. Pessoas são seres que têm o seu mapa, cada um tem o seu mapa, cada um tem a sua tristeza, cada um tem a sua como é que eu falo, seu processo de vida, processo de rejeição, processo de dificuldade, cultura, religião, entra N fatores. E quando esses fatores se juntam, formam uma verdade absoluta para aquela pessoa. Então, cada indivíduo tem um mapa, um próprio mapa. E aí, lidar com pessoas requer empatia, requer você olhar com carinho, requer você olhar com delicadeza para a vida do outro. Quando você olha com delicadeza para a vida do outro, a vida se torna mais leve, sabe? E o que esses padrões, o que esses sentimentos tóxicos fazem? Eles geram padrões de comportamento na gente. E esses padrões, eles são ruins para a saúde física, a saúde física da gente, sabe? Então, quando você se sente muito triste, muito magoado, você constrói dentro de você a inapropriação, você se sente inapropriado em várias coisas, você tem dificuldade de se autoaceitar, você tem dificuldade de se autoaprovar, você tem dificuldade de receber amor, você tem dificuldade de dar amor, você tem dificuldade de se reconhecer como uma pessoa boa que você é. Então, esses sentimentos tóxicos, eles vão se enraizando. E à medida que eles vão se enraizando, e você vai dando permissão para isso. E como que a gente dá permissão para isso, Bruna? A gente dá permissão para isso pensando na questão toda hora. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa e eu fico revivendo aquilo ali, eu estou alimentando esse sentimento. E quando eu estou alimentando esse sentimento, eu estou revivendo essa história. E se eu estou revivendo essa história, a minha fisiologia, o meu sistema todo se prepara para aquilo como se ele estivesse vivendo de novo. Então é cortisol de novo, é ira de novo, é raiva de novo, é mágoa de novo. Você joga tudo isso de novo na sua corrente sanguínea. E imagina só o seu corpo sendo alimentado por essa bioquímica todo dia. Coisa boa não vai sair. Coisa boa não vai sair daí. E existem... O que são doenças psicossomáticas? O que são doenças que não são explicadas, como gota, como... eu esqueci o nome daquela doença que a pessoa fica toda enrijecida, toda... esqueci o nome. Mas se você lembrar, é essa aí mesmo. E são doenças psicossomáticas. E o que são doenças psicossomáticas? Doenças emocionais. Gente, eu já pude experimentar de ver pessoas que no processo de desenvolvimento humano foram curadas de feridas no corpo, sabe? E é tão fantástico que Jesus, ele fazia isso. Quando a pessoa se encontrava com ele, ela tinha uma identidade tão ativada em Jesus. Jesus, ele entrava, ele olhava no fundo dos olhos e ele chamava a pessoa pelo nome e não pelas coisas erradas que ela tinha feito. E aí Jesus falava: fulano, eu amo você, vai e não peques mais. E quando você recebe essa validação de alguém, do Deus Todo-Poderoso, essas mágoas são curadas. Se na ciência, se a mente consegue curar, imagina você vivendo um relacionamento de cura física aqui e de um relacionamento de cura espiritual. Gente, você vai se tornar uma bomba atômica. Você vai se tornar a pessoa que onde você colocar a planta dos seus pés, você vai trazer vida. Aonde você for, você vai trazer alegria. Aonde você for, você vai mudar o ambiente. Vai trazer encorajamento, força, vigor para as pessoas. Esse é o propósito nosso. Nosso propósito é trazer vida. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós temos que trazer uma atmosfera, uma nova atmosfera, uma nova ambiência. Que é isso, gente? É para isso que Deus nos convidou, é para isso que Ele te convida a você mudar o seu interior. Ele quer que saia rios de águas vivas de dentro de você. E aonde você chegar, você tem que chegar chegando com amor.
Você tem que chegar com carinho. Você tem que chegar com alegria, com leveza. E não uma leveza mentirosa. Eu tenho que fingir que eu sou. Não. Essa leveza tem que sair livre de dentro de você. E se necessário for, você pregue a palavra. É isso que Jesus convida a gente para viver. Quando eu falo de Jesus, eu não falo de religião, eu falo de evangelho. Gente, eu não sou contra a religião, pelo amor de Deus, tá? A religião, o caminho da religião é um caminho onde nós buscamos a Deus. Mas o evangelho de Jesus é onde ele desceu do céu, se fez homem e veio ao nosso encontro. O evangelho quebra cadeias, o evangelho quebra paradigmas, o evangelho quebra crenças. E o que você precisa, a gente tem um trator passando, tá? Ignora. O que você tem que fazer é o seguinte, é entender que existem as ferramentas aqui sim do desenvolvimento humano, que Jesus amado, olha isso. Poxa, tio. Que existem sim as ferramentas. Vou ter que parar, gente. Ó, passou, tá passando. Vai, Bob Construtor. Você viu esse desenho? Meu enteado viu. Agora acho que dá pra falar. Tá vindo outro! Deus! Ah, Pai do céu. Vamos nós, concentra. E aí, as ferramentas, PNL, psicologia, que mais que tem aí no mercado? Coach, que mais? Né? A PNL é um tipo de coach. Que mais? Várias, isso são ferramentas, porque eu creio que Deus deu sabedoria ao homem para poder desenvolver o homem. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres, em Gênesis fala, nós somos seres espirituais que têm uma alma. O que é a alma? É a mente, psique, que vivemos num corpo. E se a gente vive nessas emoções, somente em emoção, nós estamos vivendo somente pela carne e pela mente. E Deus nos convida a gente a ampliar, viver em espírito. E viver em espírito é viver com uma mente ampliada. Uma mente onde, sim, eu consigo. Eu posso. Na linguagem do coach alta performance, não existe problema para mim. Eu faço acontecer. Não existe plano B, existe plano A e vai acontecer. Na mentalidade da fé, é o quê? O que fala da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. É você se ver acontecendo, é você se ver vivenciando, é você se ver mudando o ambiente. Os sentimentos tóxicos, eles precisam ser substituídos por sentimentos de gratidão, por sentimentos sentimentos que te ampliam, sentimentos de graça. Então eu queria convidar vocês a fazer um exercício. Pega hoje, antes de dormir, uma folha e coloca 5 coisas que você é grato. Bruno, eu não sou grato por nada, não tem nada para agradecer. Minha vida hoje foi o ó. Então tá, vou te dar uma sugestão. Deus, obrigada porque eu acordei. Obrigada porque eu não estou num respirador em época de final de pandemia. Obrigada porque eu tenho uma casa, um chuveiro quente e uma comida. 5 coisas. Aí já foram 5 coisas. E se você exercitar isso amanhã, não vale repetir, tá? Se você fizer todo dia isso, você vai ver que os seus sentimentos tóxicos vão começar a modificar por sentimentos de gratidão. E o sentimento de gratidão é um sentimento tão amplo, tão grande, que abre tanta coisa dentro de você e cadeias vão quebrar dentro de você. Crenças vão ser destronadas, paradigmas vão ser substituídos por crenças que te façam crescer. Então eu quero convidar vocês a fazer isso hoje, tá bom? Um beijo no coração.